Oi gente, meu nome é Emily do Responsa e hoje eu vou resolver a lista de DNA e RNA. Alternativa 1. O exercício ele deu 3 tópicos no qual é possível distinguir os ácidos nucleicos e ele quer saber as características do ácido ribonucleico, que é mais conhecido como RNA. Em relação à estrutura, tem dupla hélice e cadeia simples, e a gente sabe que cadeia simples, que tem uma só fitinha, é RNA, enquanto dupla hélice, que é aquelas duas fitinhas entrelaçadas, é referente ao DNA. Quanto à composição, somente RNA tem a presença de uracila, enquanto somente DNA tem a presença de timina. Já na função, tem síntese de proteína e transcrição gênica. A síntese de proteínas é o processo pelo qual o RNA passa para formar uma proteína, enquanto a transcrição gênica é o processo a qual o DNA passa para formar uma fita de RNA. Logo, as características do RNA são 2, 1 e A, no caso, alternativa D. No exercício 2, ele apresenta a estrutura de um ácido nucleico e no enunciado ele especifica que é de um DNA. Então, no caso, a gente sabe que a pentose, o açúcar que vai ter nessa estrutura, vai ser uma desoxirribose. Daí, pegando a imagem que a gente usou no primeiro exercício, a estrutura na qual ele está dando é essa parte ampliada. E daí, como o sentido da vida é 5 linhas, 3 linhas, se você inverter, você vai ter essa imagem e daí você percebe que o 1 é um fosfato, o 2 é uma desoxirribose e o 3 é a base nitrogenada, que no caso do DNA pode ser adenina, timina, guanina ou citosina. No caso, a resposta é a alternativa C. No exercício 3, ele dá 5 afirmações sobre ácidos nucleicos e ele pede para assinalar a alternativa incorreta. Alternativa A, o DNA existe obrigatoriamente em todas as células? Sim, pois sem o DNA, a célula não tem informação para formar suas estruturas. Alternativa B, o DNA existe em quase todos os seres vivos, com exceção de alguns vírus? Sim, porque alguns vírus eles têm como informação genética o RNA. E isso pode acontecer pois os vírus são acelulares. C. Nos procariontes, o DNA está espalhado no citoplasma? Sim. Alternativa D. Nos eucariontes, o DNA está limitado ao núcleo? Essa é a pegadinha da questão. Inicialmente você pensa, sim, é isso. Mas lendo a alternativa E eu consigo explicar melhor por que a alternativa D está errada. Alternativa E. Nos eucariontes, o DNA, quando no citoplasma, está limitado dentro de organelas, que se autoduplicam, como cloroplastos e a mitocôndrias. Quando eu falo que o DNA está limitado no núcleo, dá a entender que só tem DNA no núcleo. Só que o cloroplastos e a mitocôndria, os cloroplastos e as mitocôndrias, eles têm um DNA próprio, porque eles se duplicam independente da duplicação da célula. Por isso, a alternativa D está errada, porque quando fala que está limitado, dá a entender que só tem ali, e na verdade tem em outras duas estruturas. Logo, a alternativa incorreta é a D. E como o exercício está pedindo ela, a resposta do exercício é a alternativa D. No exercício 4, ele mostra algumas bases nitrogenadas e ele pede para que você relacione com os ácidos nucleicos que elas contêm. No caso, tem citosina, guanina, uracila e timina. Tá um pouco bagunçado, então eu vou dar uma organizada e já mostro para vocês. Aqui. Agora fica melhor de visualizar. No caso, a citosina, ela tem tanto no DNA quanto no RNA. Logo, já dá para eliminar a alternativa A e B. A guanina também é a mesma coisa. Também tem no DNA e RNA. Então, por enquanto, fica a alternativa C e D. Agora, a uracila, ela só tem no RNA. Logo, a resposta certa é a alternativa D. E a timina só tem no DNA. Questão 5. Os ácidos nucleicos são macromoléculas que compõem o material genético de todos os seres vivos. Sobre ácidos nucleicos, assinale o correto. Alternativa A. O DNA é replicado por meio de um processo denominado transcrição gênica? Não, transcrição gênica é o processo pelo qual a fita de DNA passa para formar uma nova fita de RNA. Então, errada.
Alternativa B. O RNA mensageiro é sintetizado a partir do RNA transportador? Também errada, porque tanto o RNA mensageiro quanto o RNA transportador são formados a partir de uma fita de DNA. Alternativa C. Uma cadeia polipeptídica é o resultado de uma união de aminoácidos em função da sequência de códons do RNA mensageiro? Sim, tá correta. E através da cadeia polipeptídica é formada as proteínas. Alternativa D. Os vírus são seres unicelulares e seus ácidos nucleicos são muito importantes para o estudo microbiológico? Não, porque os vírus não são unicelulares, eles são acelulares. Na questão 6, ele dá 4 afirmativas sobre ácidos nucleicos e pede para você identificar quais são as corretas. E daí depois, nas alternativas, ver qual corresponde ao que você considera correto. Primeira afirmativa. Os ácidos nucleicos são macromoléculas de elevada massa molecular que possuem ácido fosfóricos, açúcares e bases purínicas e pirimidínicas em sua composição. Isso está certo porque na estrutura dos ácidos nucleicos a gente tem fósforo, uma pentose, que pode ser tanto a desoxirribose quanto a ribose, e é isso que determina se é um DNA ou um RNA, e tem a base nitrogenada. E essa base nitrogenada, ela pode ser purínica ou pirimidínica. As purínicas são adenina e guanina, enquanto as pirimidínicas é a citosina, timina e uracila. Então, a afirmativa 1 está correta. Afirmativa 2. Ocorrem em todas as células vivas e são responsáveis pelo armazenamento e transmissão da informação gênica e por sua tradução, que é expressa pela síntese proteica. Mais uma afirmativa que está correta. Afirmativa 3. Encontram-se presentes no núcleo de procariontes e dispersos no hialoplasma dos eucariontes. Na verdade, é o contrário. Nos eucariontes, ela fica no núcleo, enquanto nos procariontes não tem um núcleo formado, então daí a informação genética fica dispersa no hialoplasma. Afirmativa 4. Encontram-se normalmente organizados sob a forma de fita simples ou duplo. Correto novamente. Logo, das 4 afirmações, as corretas são 1, 2 e 4, como diz na alternativa A. A questão 7 tem o mesmo esquema que a 6, só que nesse caso ela tem 3 afirmativas. Afirmação. Legal, vamos estudar. E afirmação com alternativa. Que ótimo. Não. Informação. Afirmação. Gente, eu buguei. Ok. Na primeira afirmação, ele fala que os nucleotídeos são unidades que os constituem. Em relação aos ácidos nucleicos, isso está correto. No caso, os nucleotídeos são adenina, guanina, citosina e timina, no caso do DNA, e se for RNA, no lugar da timina tem a uracila. 2. O RNA é formado por uma sequência simples de nucleotídeos? Correto, que no caso ele tem só uma fitinha, enquanto o DNA é dupla hélice, daí ele fica aquela estruturinha ligadinha, não sei descrever. Afirmação 3. Só o RNA apresenta a uracila em sua formação? Está correto também. Logo, a alternativa que fala que todas estão corretas, a alternativa A, logo essa é a correta. E finalmente chegamos na questão 8 e é mais uma naquele esqueminha. Só que, nesse caso, ele pegou 5 amostras de ácidos nucleicos e analisou. E daí ele quer saber qual que se refere ao DNA. Então, vamos lá. Na primeira amostra foi encontrada ribose. Como foi encontrada ribose, não pode ser DNA. Porque, como diz o nome, no caso, se você abrir a sigla, DNA é o ácido desoxirribonucleico. Então, a sua pentose, o seu açúcar, vai ser uma desoxirribose. Enquanto no RNA, que é o ácido ribonucleico, a sua pentose e o seu açúcar vai ser uma ribose. Então, se tem ribose, é RNA. Na segunda amostra foi encontrada timina. E daí vai ser um DNA, porque só o DNA tem timina. O RNA tem uracila. E no caso, daí já dá para saber que a quarta amostra é um RNA. Na terceira amostra é dupla hélice, e como a gente sabe pela estrutura, se tem dupla hélice é DNA. Enquanto na quinta amostra, ele fala que foi encontrado 20% de guanina e 30% de citosina.
E daí essa amostra não existe ou a leitura química foi feita errada, porque segundo a relação de Chargaff, é uma forma de você descobrir a porcentagem que tem de um nucleotídeo numa estrutura de DNA ou RNA, sabendo somente a porcentagem de um deles. Mas como é que isso acontece? É porque a guanina, ela só se liga com a citosina, enquanto a adenina só se liga com a timina, no caso de um DNA. Então, se tem uma guanina, obrigatoriamente vai ter outra citosina. Logo, a porcentagem das duas numa fita de DNA, ela tem que ser igual. Por isso que essa amostra, ela tá errada. Porque tá dando valores diferentes. E, tipo, não tem como ter 20% de guanina e 30% de citosina. Porque, tecnicamente, as duas têm que ser igual. Ou tem 20% de guanina e 20% de citosina, ou tem 30% de citosina e 30% de guanina. Por isso, essa alternativa tá errada. Então, somente na segunda e na terceira amostra, que são de DNA, que é o que fala na alternativa C. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se tiverem alguma dúvida, mandem no comentário ou então mandem no Classroom, que eu respondo lá. E é isso. Bons estudos!